Irmãos, a paz do Senhor. Teremos agora o segundo estudo do nosso querido curso Panorama do Novo Testamento. Nesse estudo, nós pretendemos demonstrar aos irmãos que Mateus tinha a grande finalidade de apresentar aos seus contemporâneos e irmãos judeus que aquele homem que veio da Galileia era simplesmente o Messias prometido desde o Gênesis. Ele se utiliza então de um recurso inteligentíssimo. Ele pega todas as profecias do Velho Testamento, a Bíblia existente na época, não é? Todas as profecias do Velho Testamento, e procura demonstrar em seu Evangelho que uma a uma se cumpriu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo então a união entre o Jesus histórico e o Messias prometido no Velho Testamento. Assim, vamos ao próximo estudo. Deus vos abençoe, aproveite bastante e divulgue. Amém. Como Deus é bom, né, gente? E eterna a sua misericórdia. Amados irmãos, nós vamos hoje começar o segundo estudo, voltado para a introdução ao Novo Testamento, especificamente introdução ao livro de Mateus. Isso porque nós estamos com um grande propósito. E que propósito é esse? É um propósito claro e absolutamente específico de lermos todo o Novo Testamento. Mas é fundamental que, à medida que nós formos lendo o Novo Testamento, possamos entender com uma razoável profundidade, pelo menos a tudo aquilo que o Senhor vem nos dando e nos abençoando, sobre exatamente o que estamos lendo, o que significa, o que é, para onde vai, por que veio, qual, na verdade, é a finalidade. E nós vimos na nossa última aula, ou seja, no nosso último encontro, sempre nas quartas-feiras, nós vimos que o maior propósito do Evangelho de Mateus foi trazer, a nos mostrar, nos apresentar Jesus como Rei. Mateus, então, quando escreve o seu Evangelho, ele tem uma finalidade clara, específica e direta. Ele quer alcançar os judeus, ele quer alcançar os seus conterrâneos. Ele escreve porque, em primeiro lugar, irmãos, a igreja, quando se inicia, a igreja, quando começa, ela é uma igreja essencialmente judaica. Com o tempo é que a igreja foi alcançando os gentios. A palavra gentio significa todo aquele que não é judeu. A palavra gentio significa aquele que não faz parte do povo judeu. Na verdade, é até um apelido jocoso que os judeus tinham, ou seja, gentio, gente, aquela gentinha, se referindo a todos nós que não estávamos dentro da aliança da qual eles participavam. E de forma muito maravilhosa, Deus teve misericórdia e nos alcançou. Mateus, então, ele quando escreve o seu Evangelho, o Evangelho é denominado o Evangelho do Rei. E nós vimos na nossa última aula as 5 grandes divisões. Do capítulo 1 ao 10, você tem a revelação do Rei. Mateus apresenta sua pessoa, seus princípios e o seu grande poder. Do capítulo 11 ao 13, você tem uma rebelião para com o rei.
Ou seja, o rei não é recebido. Seu mensageiro, João Batista, é rejeitado, suas obras são negadas, seus princípios são recusados, sua pessoa é atacada. E aí em Mateus 13, Jesus começa a falar por parábolas, exatamente dizendo: já que vocês não me querem, eu vou trazer para o meu reino outros cidadãos. A próxima divisão de Mateus, como ensinamos na aula passada, é exatamente do capítulo 14 ao 20, que fala de um período em que o rei procurou se afastar, em que o rei procurou ficar mais perto dos seus discípulos para instruí-los e prepará-los para um novo momento dentro daquele ministério. E aí nós vimos que do capítulo 21 ao 27 ocorre uma profunda e terrível rejeição ao rei. A partir do capítulo 21, Jesus entra em Jerusalém e, ao invés de ser recepcionado, ele é absolutamente rejeitado. Então Jesus é rejeitado, ali você encontra o conflito dele com os líderes, sua mensagem profética vem, seus sofrimentos e morte, e graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso, no capítulo 28, que é o último capítulo, nós temos a grande vitória do rei com a sua ressurreição. Tudo isso nós vimos na lição passada. Se por um acaso você está tendo hoje o primeiro encontro com o livro de Mateus, eu quero te avisar, nós já temos uma lição. É só nesse vídeo procurar um link. Pastor Eber vai colocar nesse vídeo um link e com certeza você vai acessar a lição número 1. Não se preocupe. E hoje vamos então para a lição número 2. A lição número 2 sobre Mateus e essa introdução ao Novo Testamento é uma lição que trabalha o Evangelho de Mateus à luz do Velho Testamento. Mateus queria, portanto, provar que em Jesus se cumpria todas as profecias no tocante ao Messias. Em Jesus se cumpria toda a promessa de Deus, toda a revelação nele aparece, e com esse estudo nós teremos a dimensão de tudo aquilo que Mateus trabalhou para provar aos seus contemporâneos, aos judeus, de que o Jesus histórico que apareceu ali, na Galileia, na Pérea, na Idumeia e em toda a região ali do que hoje é chamado de Palestina, é o Cristo que todos nós esperávamos. Então, nós vamos trabalhar hoje, obviamente, com profecias, e nós vamos verificar de forma extraordinária como Deus usa o grande evangelista Mateus para simplesmente abrir diante de nós a realidade de que Jesus não fora um simples homem, mas fora assim o Filho de Deus manifesto a toda a terra. Eu quero então que você, meu irmão, que está aqui conosco, se alimentando espiritualmente, nesta noite, pegue sua Bíblia, abra, porque nós vamos de Mateus capítulo 1 até Mateus capítulo 28, vendo a grandiosidade do trabalho de Mateus, ao mostrar que cada uma das profecias foram absolutamente cumpridas em Cristo. E olha que eu tive que selecionar as que eu achei mais relevantes. Mas nós vamos disponibilizar aos irmãos um guia muito interessante previsto nessa Bíblia aqui. É uma Bíblia que vem da Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia de Estudo das Profecias. Inclusive os irmãos que puderem adquirir, adquiram, tá? Ela tem na sua página entre Mateus 2 e Mateus 3, a página 1044, olha que interessante, ela tem todo
com um conjunto de mais de 60 menções do Velho Testamento e seu cumprimento exato no livro de Mateus. Tá certo? Nós vamos disponibilizar para os irmãos, não se preocupe, vamos dar um jeito de fazer isso até o próximo estudo, até a próxima quarta-feira. Não houve tempo, não conseguimos, não tivemos tempo hábil, mas nós vamos disponibilizar os irmãos e hoje vamos trabalhar com a questão do cumprimento das profecias. Mateus é o Evangelho do Rei. Mateus é o Evangelho do Rei. Então nós vamos verificar que a maioria das profecias que Mateus escolhe no Velho Testamento para provar que o Jesus histórico era o Cristo, ou seja, um ungido de Deus, para o cumprimento de tudo aquilo que estava no Velho Testamento, a maioria das profecias indicam exatamente isso. Ele como Messias, ele como Cristo, para que o povo judeu pudesse acreditar que o Senhor esteve entre nós. O Senhor esteve entre nós. Então, quando você pega Mateus capítulo 1, por gentileza, você vê que Mateus começa com a genealogia, apresentando de forma direta e objetiva uma lista grande de nomes, que são nomes reais, para indicar ao povo de Deus exatamente o que? Ele queria indicar que Jesus vem de linhagem real e que está autorizado, então, a assumir o trono de Davi. Por isso que começa a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, e ele assevera isso, inclusive, antes de dizer filho de Abraão. E o que eu acho interessante exatamente aqui, é que a partir do versículo 18, nós temos a narrativa do nascimento de Jesus Cristo. E um dos principais fatos que demonstrariam que aquele homem chamado Jesus era o Cristo, o Messias esperado, era justamente o fenômeno dele ter nascido de uma virgem. De uma virgem. O que humanamente é absolutamente impossível. Somente um ato divino poderia ter realizado isso. E tal como vimos aqui, a partir do versículo 18, indo até o versículo 25, você tem a narrativa de que Maria fica grávida, não está aqui, mas está em Lucas. O anjo conversa com Maria, explica a situação que ela passaria. Ela inclusive indaga, mas como é que é possível se eu não conheço varão nenhum? Eu estou desposado, eu estou noiva, sou noiva de José, mas eu nunca tive relações sexuais. E o anjo olha para ela e diz, para Deus nada é impossível. Tenha calma que para Deus nada é impossível. E isso tem que acontecer para se cumprir exatamente uma das maiores e mais relevantes profecias do Velho Testamento, de que uma virgem daria à luz. Uma virgem daria à luz. E o que é interessante é que exatamente Mateus começa a explorar todas as profecias exatamente no versículo 23, quando ele narra: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de quê? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso está em que contexto? O contexto é: o anjo visita José, porque dificilmente José acreditaria na inocência de Maria, sabendo que a única forma de um ser humano ser concebido seria por intermédio de relações sexuais. Como é que minha noiva está grávida e eu simplesmente não mantive relações sexuais com ela? José pensaria de forma muito clara, direta e objetiva: fui traído, ela infelizmente cometeu o quê? Adultério, e em decorrência disso eu quero acabar com o casamento. José tinha a chance de acabar com o casamento de duas formas: ou expondo publicamente Maria, dizendo, eis aqui uma pecadora, e segundo Deuteronômio, Maria sofreria, infelizmente, um apedrejamento. Mas José, sendo justo,
não querendo infamar, é isso que o texto diz, e eu creio que você deve estar acompanhando aí a partir do versículo 18, não querendo infamar, José planejou deixá-la secretamente, porque havia a opção de simplesmente você dar carta de divórcio sem ser pública, mas de forma privada, a ponto de preservar a outra parte. Que José simplesmente desejou assim fazer, para não expor Maria, porque de alguma forma ele ainda nutria pela menina grande sentimento. O que aconteceu? O anjo veio e o anjo diz: olha, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que nela é gerado vem do Espírito, o quê? Do Espírito Santo. Então não temas receber. E aí, o grande evangelista Mateus simplesmente se utiliza no versículo 23 exatamente deste texto, e que é produto do versículo 22, que é uma característica dele, quando ele diz: ó, isto aconteceu para que se cumprisse isso, isto aconteceu para que se cumprisse aquilo. Pega comigo o versículo 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, aí vem o texto: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus, o quê? Conosco. Ele estava se referindo a que texto? Acompanhe comigo. Isaías 7:14. Então ele se referia a Isaías 7:14. Em Isaías 7:14 você tem, olha que interessante o paralelo que nós colocamos. Você tem Isaías dizendo: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarás Emanuel, que significa Deus conosco. Então veja que desde o início Mateus se preocupa em provar aos judeus que Jesus era o Messias esperado, porque ninguém mais na face da terra nasceria de uma virgem, nem antes nem depois. Este é um dos sinais de que simplesmente o Senhor estava enviando o seu amado Filho. E veja que fantástico, isso se cumpre em Mateus capítulo 1, versículo 23. Agora, o segundo texto que eu quero trabalhar com os irmãos, neste trabalho incansável de Mateus de provar que todo o Velho Testamento estava se cumprindo e que o Rei estava entre nós, é exatamente Mateus capítulo 3. Vamos ao contexto do que aqui está, porque o texto diz: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá um guia que há de apacentar o meu povo Israel. O que aqui está acontecendo? Magos do Oriente vêm. Magos são reis, são sábios, são um conjunto de pessoas que simplesmente se dedicavam à astronomia, ao estudo dos céus e de suas manifestações no tocante às ciências. E o que eu acho interessante aqui é que estes magos do Oriente, eles vêm do extremo Oriente, segundo o que diz a palavra de Deus, e eles vêm acompanhando uma estrela, e essa estrela os guiava até Jesus Cristo. Interessante que eles atravessam Jerusalém. Para que você tenha uma ideia de Jerusalém, aonde Jesus estava, que era Belém, onde Jesus nasceu, é mais ou menos de 6 a 12 quilômetros a distância, a depender da estrada que você pegar para sair de Jerusalém e chegar a Belém. E o que é interessante é que quando eles chegam, a palavra de Deus diz que foram direto ao rei Herodes. É óbvio, o reino está nascendo, então todo mundo para e pensa: só pode estar vindo de um trono. E o trono é onde? O trono está na mão de Herodes. Foram atrás de Herodes. É engraçado que a Bíblia diz que perturbou-se não só Herodes, mas toda Jerusalém ficou perturbada com aquilo. E aí Herodes simplesmente indaga:
chamem todos aqueles que conhecem o Velho Testamento. É óbvio que, segundo a palavra de Deus, no versículo 4, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo. Bem, se são príncipes dos sacerdotes, escribas do povo, os principais, a que se congregou foi, na verdade, o Sinédrio. O mesmo Sinédrio que depois mandou matar Jesus. Pode ficar tranquilo. Não é qualquer um que está aqui, não. Aqui está o maior dos tribunais judaicos. É o Sinédrio. E eles, ao se reunirem, foram indagados por Herodes. E eles disseram, em Belém da Judéia, que ele vai nascer. Versículo exatamente 5. Porque assim está escrito pelo profeta. Aí é que vem a passagem no versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá um guia que há de apacentar o meu povo Israel. Vê que fantástico Mateus é. Mateus consegue captar esse fenômeno histórico e com o conhecimento que ele tinha do Velho Testamento, que não era pouco, não era pequeno, não era raro. Com o conhecimento que ele tinha do Velho Testamento, ele imediatamente chama o texto e coloca no seu evangelho para provar o Messias esteve entre nós. E o texto que ele se refere é exatamente esse, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da o quê? Eternidade. Olha a arrogância de Mateus. Olha a arrogância de Mateus. Só tem capacidade de ir puxando texto atrás de texto quem está acostumado a sempre ler e buscar textos. Irmãos, os irmãos acham que era fácil, na época de Mateus, ler Bíblia? Os irmãos acreditam piamente que nós tínhamos um livro fechado e congregado com todos os 66 livros? Irmãos, isso veio depois, quase no século XVIII, com os alemães, que são intelectualmente os donos de toda a humanidade. Se não é a invenção de Gutenberg, ou seja, a imprensa, e se não é a junção, a gente até hoje estava como no Velho Testamento. Você tinha os rolos porque eram papiros e eram enrolados, cada um num departamento do templo. Queria pegar Isaías, tinha que tirar para ler. Jeremias tinha que tirar para ler. Malaquias tinha que tirar para ler. E olha que os textos não eram muitos, porque os copistas não eram muitos, e eles erravam muito. E adivinha o que acontecia toda vez que erravam? Toda vez que eles iam escrever o texto, que erravam uma vírgula, podia ser a vírgula no final daquele texto. No final daquele livro, eles rasgavam tudo e começavam do zero, para não perder a exatidão. Então, me responda por gentileza essa noite. Como é que Mateus sabia tanto? Como é que Mateus sabia tanto? Ele tinha que estar manhã, tarde e noite, irmãos, pensa nisso. Ele tinha que estar manhã, tarde e noite cobrando imposto. Ele tinha que estar manhã, tarde e noite fugindo dos seus irmãos judeus. Ele era odiado e detestado. A sua profissão trazia um ódio imenso. E aí, ele talvez não fosse muito bem quisto nas sinagogas. Ele talvez não fosse muito bem quisto no templo. Como é que esse homem tinha acesso à leitura e ao entendimento da palavra de Deus? Era muita dedicação, era muita vontade. É mais ou menos como eu e você que estamos aqui, trabalhamos o dia inteiro e à noite, cansados, a gente quer cama e quer descanso e quer TV e pipoca. Não é só você que quer isso não, eu também. Agora, por amarmos a Deus, a gente está na casa de Deus, servindo a Deus, entendendo os fenômenos da palavra de Deus.
Mateus devia ser como cada um de vós. Ele devia estar todos os dias possíveis no templo, buscando o conhecimento do Senhor. Mesmo cansado pelo trabalho, mesmo arrebentado pela profissão, e mesmo talvez odiado por alguns dos seus irmãos. Você se lembra da aula passada? Se lembra que publicano estava no mesmo nível de pecadores? E que Jesus não retirou isso quando falou? Porque Jesus chegou ao ponto de dizer: olha, eu vim foi para os doentes, publicanos e pecadores. Então veja a preciosidade desse homem. Jesus escolheu a dedo, irmãos. Jesus sabia quem ia escolher. E esse homem consegue sair de Isaías 7,14 e ir para Miqueias 5,12 com tranquilidade. À medida que ele ia narrando os fatos bíblicos, o Espírito Santo ia trazendo à mente dele a lembrança de todos os textos. O Espírito Santo não lembra o que não temos. Ele não usa o nada. Irmãos, do nada, creia, nada vem. Do nada, nada pode vir. Talvez Mateus, ao escrever e verificar um texto ou outro, ele talvez fosse às sinagogas para pegar um ou outro texto e identificar, mas a maioria dos textos ele o tinha em sua mente. Olha que coisa fantástica. Então, quando Mateus olha para o incidente do nascimento de Cristo, ele vê exatamente isso e ele diz: ó, isso é cumprimento de Miqueias 5,2. Creiam, o Messias está aqui. E veja que tudo que ele se lembra é voltado nessa linha de que o Messias, o rei veio. O Messias, o rei veio. Agora acompanhe comigo. Ainda no episódio do nascimento, os irmãos sabem que os magos foram avisados para voltar por outra estrada. Porque Herodes, que já tinha matado a maioria das esposas, inclusive a esposa que mais amava, que já tinha matado a maioria dos filhos, com medo de perder o trono. Gente boa, Herodes. Herodes simplesmente diz para os magos: ó, eu quero ir adorar. Vai adorar? Vai. É lógico que vai adorar, né? Um homem bom como esse vai adorar o rei. Herodes, vendo que foi traído pelos magos, porque Deus os ordenou ir em outra direção, Herodes simplesmente determina: olha, você vai descer, meu querido capitão, e vai matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Preste atenção nisso. 2 anos para baixo. Aqui 2 fatos acontecem. Deus olha para José, que agora já está acostumado a ouvir a voz de Deus e imediatamente seguir. Que homem fantástico. Que homem fantástico. Não é verdade? Seja franco. José é acostumado a ouvir a voz de Deus e simplesmente seguir. Porque não tem problema nenhum um anjo aparecer. Ele sabe que é a voz do Senhor por intermédio daquele anjo. José ouve a voz do anjo e diz: ó, vai para o Egito. Querem matar o menino. Volta do Egito. Quem queria matar o menino já se foi. E aí, quando José escuta e simplesmente vai ao Egito, olha o que diz Mateus capítulo 2, versículo 15. E lá ficou até a morte de quem? Herodes. Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o quê? Gente, olha aonde Mateus vai agora. Mateus vai para Oséias. Mateus parece que brinca com o Velho Testamento. Como é que alguém pode interpretar historicamente tantos fatos e simplesmente dizer: isso é cumprimento de profecia de Deus, se não for tomado pelo Senhor? Irmãos, não tem como. Quando a igreja foi escolher os evangelhos, que começou a entender como Mateus escreveu, toda a igreja disse: olha, se há dúvidas quanto a um ou outro evangelho, esse aqui não há dúvida nenhuma, só Deus poderia ter
inspirado um homem para escrever isso. Aí ele interpreta esse fato histórico e ele diz, olha, isso é para se cumprir o que o profeta disse. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Olhe para cá. A educação judaica, é fundamental você entender isso agora. A educação judaica impunha a uma criança que ela soubesse de cor. Vamos juntos? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o quê? 12 aninhos. Alguém aqui tem menos de 12 anos? Acho que só Esther. E você que eu não acredito. Não é possível que você tenha menos de 12 anos. Isso é quase impossível. Muito bem, escute. 12 anos, o menino e a menina já sabiam sim. Agora vamos ser francos. Os profetas, esse homem vai e ele consegue ver historicamente cada fato, porque primeiro teve que registrar historicamente. Segundo, não podia contar mentira, porque senão desceriam de pau em cima dele. Ou você acha que o Evangelho de Mateus não foi objeto de análise pelos judeus para simplesmente tentar desmentir? Judeus da época de Cristo, judeus depois da época de Cristo e de judeus até hoje, eles não conseguem desmentir esses fatos. Eles só não acreditam no que Mateus viu. Mateus viu em cada fato histórico o cumprimento da palavra de Deus no Velho Testamento. Por isso que Mateus, irmãos, é como um grande e extraordinário ferreiro que, pegando sua bigorna, começa a bater o ferro, unindo uma grande estrutura à outra e tornando um só esquadrilhão enorme. Assim é Mateus. Mateus é o evangelho que pega o Velho Testamento e pega o Novo Testamento e de forma muito habilidosa junta, de tal forma que eles não conseguem mais se romper. Olha o que é Mateus. Se você parar e pensar comigo, ele tem essa capacidade de discernir todos esses fatos e dizer, olha, o que aconteceu em 2:15 está em Oséias. Ou seja, o menino que nasceu é o grande rei que diz, chamei ele do Egito. E ele atendeu. Muito bem, como se não bastasse. Obviamente, em Mateus 2:17, você tem aquele episódio horrível de o grande Herodes mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E aí, óbvio que Mateus pega esse fato histórico da morte dos pequenos e do choro que se teve ali em Belém, de todas as mães que perderam seus filhos, e ele diz, isso aí é para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Ou seja, Mateus anda entre os profetas maiores e menores como quem brinca de colocar uma roupa e tirar outra roupa. Olha o entendimento desse homem. Olha o entendimento desse homem. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Ele estava se referindo a Jeremias, capítulo 31, versículo 15, que diz, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. É incrível o que Deus faz, irmãos. É incrível como o Senhor toma os seus santos apóstolos, a quem o Senhor os santificou, e abençoou, e separou, e não há mais apóstolo, porque ninguém mais tem a possibilidade de trazer revelações do céu à humanidade, e diz, eu vou provar que meu filho esteve entre vós, meu filho, o rei que vocês esperavam, e eu espero que todos se ajoelhem diante dele, e o sirvam e o busquem.
Veja, todos esses aqui, na primeira fase da apresentação do rei. Você sabe que Mateus, do capítulo 1 ao 10, é a apresentação do rei, a revelação do rei, apresentando sua pessoa, seus princípios e o seu poder. Eu não trouxe nada sobre os princípios, ali Sermão do Monte, etc., comparando com o Velho Testamento, porque senão eu não terminaria nunca essa aula. Mas eu quero apresentar aqui, no tocante ao seu poder, olha que interessante, vá comigo por gentileza. Então, Mateus 3, Mateus 4, é tudo a apresentação de Cristo. A partir de Mateus 5, você tem os princípios do rei, as leis do rei. Vai ao 6 e ao 7, e a partir de Mateus 8, Cristo resolve mostrar o seu poder, toda a sua glória, todo o seu poder. E veja que grandes milagres o Senhor faz. Olhe comigo, Mateus 8, um leproso é purificado. Depois, o centurião de Cafarnaum vem e impede, e simplesmente o Senhor cura e dá saúde, simplesmente ao servo daquele centurião. Depois vem a sogra de Pedro, que Jesus cura. E aí, Jesus apazigua a tempestade, versículo 23. Depois, expulsa endemoniados, expulsa demônios dos gadarenos. Simplesmente o paralítico de Cafarnaum volta a andar. E muitos milagres eram feitos. A Bíblia chega a dizer que todos que chegavam perto dele eram absolutamente curados. Mateus, quando pega isso, olha que interessante, Mateus 8. E chegando à tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos, curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou com as nossas o quê? Doenças. Ele então se refere ao quê, irmãos? Ele se refere a Isaías 53, versículo 4, onde diz: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Então veja que a cada momento do ministério de Cristo, Mateus pega o Velho Testamento e traz e diz: está se cumprindo. Todos nós sabemos que depois que Jesus manifesta seu poder, ele é rejeitado. Vem rebelião contra Cristo. E aqui eu peguei um texto muito interessante, que está em Mateus capítulo 12. Vá comigo por gentileza, né? Porque a partir de Mateus 11, você tem exatamente Jesus falando sobre João Batista, e Jesus dizendo: ó, rejeitaram o meu mensageiro. E aí, imediatamente, você tem as 3 cidades impenitentes, que Jesus disse: ó, se fizesse os milagres que eu fiz aí, com certeza Tiro e Sidom, com certeza não teria tido juízo. E o que é interessante é que em Mateus capítulo 12, ele é atacado pelos fariseus. Os fariseus chegaram a dizer: ó, ele expulsa demônios por intermédio do príncipe dos demônios. Ou seja, ele está tomado por espíritos imundos, no caso, o maior de todos eles, que é Satanás, e em razão disso ele expulsa os demônios. E foi exatamente aqui, Mateus 12, 18 em diante, que você tem exatamente Mateus pegando esse texto e Mateus entendendo esse texto à luz do Velho Testamento. Olha que interessante. Mateus 12, 18 a 21. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá a sua voz nas praças. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os
gentios. Aí Mateus pega todo esse fato e ele simplesmente nos leva a Isaías. Irmãos, por Cristo, olha a similitude de um texto com o outro. Eis aqui meu servo a quem sustém, o meu escolhido em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir sua voz na praça. Não esmagará a cana aqui quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar guardarão a sua doutrina. Então, se você parar e pensar, Mateus consegue pegar os textos que ele simplesmente descreve dos fatos referentes a Cristo, e ele consegue levar tais textos ao Velho Testamento por instrução do Espírito Santo, para dizer: Deus esteve entre nós. Até mesmo quando Jesus disse: já que vocês estão me rejeitando, eu não falo mais para vocês. E toda vez que eu abrir a minha boca, eu vou falar por parábolas para vocês não entenderem. Porque eu vou suscitar um novo povo que vai me entender. E louvado seja o nome do Senhor, esse novo povo somos nós. Olha que interessante, Mateus 13:34. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Olha o que está em Salmos 78, 1 e 2. O próprio Jesus falando por intermédio do salmista: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. É incrível, irmãos. É incrível. Como é que Mateus simplesmente se lembra de um texto de Salmos e ele simplesmente diz: opa, aqui o salmista não está falando de si mesmo para a sua época. Aqui o salmista já estava falando de Cristo e da realidade dele um dia falar por parábolas. Só o Espírito Santo faz isso. Ler Mateus é terminar, após entender com profundidade, e se ajoelhar e dizer: ó Senhor, reina sobre minha vida. Tu és o grande Deus. Tu és o grande Deus. Agora, olha que interessante. Tudo bem que eu estou pulando de Mateus 13 para Mateus 21, ok? Porque de Mateus 13 até Mateus 21, você tem aquelas conversas íntimas de Jesus com seus discípulos. Você tem aquela fase em que simplesmente Jesus quer se afastar do público, e o público deixa Jesus? Nunca. Jesus querendo se afastar para ficar com seus discípulos, e o povão em cima. E se afastar e o povão em cima. A coisa foi tão feia, irmão. Jesus foi para locais tão áridos para ver se ficava a sós com os seus discípulos, que quando ele viu a multidão, ele disse: vou ter que dar de comer. Aí ele olha para os discípulos e diz: e aí, dá comida. Mestre, é 4, 5 dias para chegar na padaria mais próxima. Agora estamos fulminados. Aí Jesus diz: ei, vem cá, está aqui. Ainda não me conhecem, né? Ora, dá graças, e sobra 12 cestos cheios, depois da multiplicação de pequenos pãezinhos e pequenos peixes. Aí ele tenta fugir, para ficar com os seus discípulos e a multidão em cima. Todo mundo em cima. Aí ele tem que fazer uma nova multiplicação. E dessa vez os discípulos não ficaram tão assustados. Eles já sabiam que Jesus era o Messias. Tanto é que entre essas multiplicações Jesus conversa com eles e diz: o que vocês acham que eu sou? Eles dizem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Agora, escute, não fiz comparações, porque
seria muita coisa. As comparações, se fôssemos fazer todas, seriam mais de 2 meses de estudo. Por isso que eu já fui direto para Mateus capítulo 21, porque aqui começa o período mais difícil do ministério de Cristo, porque ele entra em Jerusalém, ele vai dar de cara com quem? Com fariseus, saduceus. Ele arrebenta toda a grande religiosidade e líderes na época e vai acabar onde? Vai acabar na cruz. Irmãos, é extraordinário o que Mateus faz aqui. É quase que divino. Aqui, sem brincadeira, eu tenho uma sensação de que Deus, em pessoa, pegava a mão de Mateus e dizia: escreve assim. Porque é incrível como Mateus consegue ter uma percepção espiritual dos fatos históricos e ligá-los à palavra de Deus. Não se assustem, somente acompanhem comigo. Amém? Olha que interessante. Quando Jesus entra na cidade, que simplesmente Mateus capítulo 21, pegue comigo, Mateus capítulo 21, né? Veja que toda vez que há um registro de um fato e Mateus vai começar a levar ao Velho Testamento, ele tem uma forma de introduzir que é totalmente dele. Versículo 4. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ou seja, ele pega o fato histórico e ele diz: é para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Ó, fantástico. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Ele se referia ao quê? Zacarias 9:9. Olha que fantástico. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, com um jumentinho, cria de uma jumenta. Peraí, pastor, peraí. Você está querendo me dizer que quando os judeus, ao lerem Mateus, e Mateus ter dito: olha, isso foi o que disse o profeta, na cabeça do judeu vinha imediatamente isso? Sim. Mateus não colocava no rodapé do seu evangelho: vide Zacarias 9:9. Não. O judeu era tão acostumado a ler e reler, e ouvir a palavra na sinagoga, e entender e discernir, que ao ler vinha. E principalmente os mais sábios, os mais entendidos. Dá inveja, não dá? Dá muita inveja. Nós estamos anos atrás, dá muita inveja. Mas vai acabar. Nós vamos ler uma vez o Novo Testamento todinho. E nós vamos ler depois o Velho Testamento. Nós vamos até Jesus voltar. Se Jesus demorar um pouquinho, nós vamos conseguir decorar a Bíblia, se Deus quiser. Creia nisso. Nós vamos decorar. A gente é capaz. Agora, olha que interessante. Mateus capítulo 21, versículo 42. Quando você pega Mateus capítulo 21, versículo 42, você está em um momento em que Jesus fala da parábola dos lavradores maus. É aquela parábola em que Jesus diz que um rei tinha uma vinha e simplesmente eles queriam se apossar da vinha, e aí mataram trabalhadores, mataram outros trabalhadores e outros trabalhadores, até que disseram: olha lá o filho do dono da vinha. Vamos matar para nos apossar da vinha. E o que é interessante é que quando você chega exatamente em Mateus capítulo 21, versículo 42, diz exatamente assim: e perguntou-lhe Jesus: nunca lestes a Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ou seja, Mateus consegue pegar esse texto e simplesmente lembrar. Ele fez questão de registrar as palavras de Cristo para que viesse o Salmo 118,
versículo 22, quando diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, o quê? Angular. Vamos juntos aqui? Aqui é uma discussão fantástica que Jesus Cristo teve com fariseus. E os fariseus querendo arrebentar Jesus, e pegar Jesus, e bater em Jesus, aquela coisa maravilhosa, né? E aí Jesus, simplesmente brincando com a cara dos fariseus, ele diz o seguinte: olha, vocês ficam falando de Davi, não é? Pois é, aqui está alguém que é maior do que Davi. Ele estava perto de morrer mesmo, então ele resolveu abrir a boca e botar para quebrar mesmo, né? E aí esse texto é interessante, porque em Mateus 22, 44, assim está registrado: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus estava se referindo ao Salmo 110, versículo 1, que dizia: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus, o quê? E aí ele pôde mostrar aos fariseus: eu sou esse Senhor, Senhor de Davi. Eu sou o Senhor de Davi. Agora olha que interessante a partir de agora. Chega o momento da traição, chega o momento da morte, chega o momento da dor. Aqui Mateus é de todos os evangelhos aquele que mais discerne todos os fatos espirituais. Irmãos, olha que lindo isso aqui. Jesus, na noite em que estava para sofrer o início de todas as agonias, Mateus 26 e 31, Jesus olha para os discípulos e disse: ó, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão o quê? Ele está dizendo: olha, hoje vão me pegar e vocês vão fugir. Agora olha que interessante, Mateus consegue discernir isso. Mateus, ao escrever, estava falando literalmente do que estava em Zacarias capítulo 13, 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Ele consegue ver nesse texto de Zacarias exatamente o que Cristo estava falando, mostrando que o supremo pastor é o Senhor, que as ovelhas seriam dispersas e que haveria um cumprimento no tempo e no espaço desta profecia, que era uma das profecias voltadas ao Messias. Agora, o que eu acho mais bonito foi esse fato aqui. Mateus capítulo 26, Jesus está sendo indagado, irmãos. Ele está sendo indagado sobre o fato dele ser um filho de Deus. Sobre o fato dele ser um filho de Deus. E aí ele vai de um canto, ele vai para o outro, ele vai de um canto, ele vai para o outro. E ali perante o Sinédrio, o mesmo Sinédrio que se reuniu a pedido de Herodes para saber onde ia nascer. No Sinédrio, olha o que acontece. Perguntam: tu és o Cristo? Tu és o Cristo? Né? Aí ele diz: tu dissestes. Entretanto, eu vos declaro agora que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Aí Mateus pega esse texto que Jesus fala, e Mateus, que eu pessoalmente não sei como ele teve acesso a isso. Será que ele estava escondido, ouvindo tudo que Jesus estava falando? Como é que ele teve acesso a esse fato? Se com a prisão todo mundo sumiu.
aí ele consegue, além de discernir isso, ele consegue ver que isso está ligado a Daniel, capítulo 7, versículo 13. Quando Daniel disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como o filho do homem. E aí Mateus consegue ligar um fato ao outro. E agora, irmãos, o mais bonito. Todos nós conhecemos a história da morte de Cristo. Todos nós discernimos as histórias e tudo que aconteceu. Aqui está Jesus, e simplesmente Mateus narra todos os fatos da crucificação e da sua morte. E em Mateus 27, 34 e 48 diz assim: deram a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Porque Mateus faz questão de ser tão criterioso com os fatos históricos? Porque ele sabia que os seus conterrâneos sabiam que estava em Salmo 69, 12. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então, como ele sabia simplesmente que seus conterrâneos sabiam disso aqui, e que o Salmo 69 é um dos salmos messiânicos, ele faz questão de descrever estes fatos para que quem lesse o Evangelho por ele escrito, imediatamente viesse à sua mente o Salmo de número 69, 21, e pudesse ligar e pudesse entender: era o Messias. Quem morreu ali era o Messias. E para tirar qualquer dúvida sobre o Messias, olha que fantástico. Capítulo 27, versículo 35. Olha o que ele descreve. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte. Irmãos, porque Mateus teve a ousadia de descrever isso? Porque ele quis descrever isso? Porque ele sabia que quando os seus irmãos judeus, ao lerem essa passagem, imediatamente viria à sua mente o Salmo 22. Um dos salmos messiânicos mais importantes da palavra de Deus. Quando você pega o Salmo 22, você tem a impressão de que é Cristo falando sobre a sua morte. E olha que fantástico. Salmo 22, versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Imagine que você é o judeu da época de Mateus. Ao ler Mateus, todos esses textos lhe vinham à mente. Tanto que os textos que talvez você se esquecesse, ele faria questão de dizer como o profeta tinha dito. Como o profeta tinha dito. Mas os textos que judeus mais decoravam, esse ele fazia questão de descrever sem nenhuma menção ao Velho Testamento, porque sabia que o judeu conhecia. É óbvio que se você lesse Mateus 27 e 35, depois de o crucificar, repartindo entre si as suas vestes, tirando a sorte, você, bom judeu, na época de Mateus, principalmente judeu devoto e piedoso, você se lembraria do Salmo 22, 18 e diria: opa, parece que é o Messias. Mateus 27, 39 e 40. Esse é um tiro no coração do judeu. Olha que fantástico. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo. Só Mateus podia fazer isso. Porque quando o judeu lesse isso, ele iria se lembrar do Salmo 22, que é o Salmo messiânico. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Alguns intérpretes contrários à palavra de Deus
dizem que quando Mateus descreveu a crucificação, ele pegou o Salmo 22 e criou uma história. Porque não é possível que o fenômeno da crucificação esteja tão idêntico a um salmo escrito quase que 900 anos antes. Irmãos, que fantástico. Agora, aqui é extraordinário. Quando Mateus descreve a crucificação, que ele chega no versículo 43, que diz: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque diz: sou filho de Deus. No Salmo 22:8 diz: confiou no Senhor, livre ele, salve-o, pois nele tem prazer. Olha que fantástico. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Quando o judeu lesse esse fenômeno histórico, viria o Salmo 22 no seu versículo 1: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se achas longe de minha salvação as palavras de meu bramido. E amados irmãos, esse é um tiro, mais um tiro. Quando o judeu lesse Mateus 27, dos 57 ao 60, olha que fantástico. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. E este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Ok, eu não acredito que Jesus é o Messias. Foi mera coincidência tudo que aconteceu na cruz e até aqui, a vida dele com o Velho Testamento. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo, José de Arimateia, no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Aqui era o título de misericórdia. Por quê? Porque não é possível que desde o nascimento até a morte e o sepultamento, sobre esse homem que veio da Galileia, tudo está se cumprindo. Aquele rico, aquele homem de posses que pega Cristo e que traz para o seu túmulo. Os judeus se lembrariam de Isaías 53:9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua o quê? Isso é porque eu não pude comparar os outros textos de Mateus. A conversa com Pilatos, a conversa com os homens, a conversa exatamente dos que o mataram. E agora, a ressurreição. Todos nós conhecemos, né? Jesus, depois de ressuscitado, ele disse, olha que interessante, porque Mateus termina o seu evangelho dessa forma. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada do céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que Mateus encerra assim? Por que não fala da subida, do que aconteceu depois com os discípulos? Porque ele queria que os judeus se lembrassem desse que é um dos maiores textos messiânicos do Velho Testamento. Olha que fantástico.
Isaías 66 e 18, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas, e elas virão e contemplarão a minha glória. Por isso, ide, pregai, ensinai, fazei discípulos. Irmãos, olhe para mim. Tu achas que Mateus podia fazer isso? Porra, mais bem intencionado que fosse, tu achas que ele teria condições de se lembrar de todos esses fatos? E olha que eu explorei 1/3 do que existe aqui. Quando você explora todo o Mateus sob esse ângulo de vista, você fica assustado. E se alguém que está me ouvindo, não só hoje à noite aqui, mas talvez pelo vídeo que chegará a você, se alguém está me ouvindo e não consegue acreditar na Bíblia inteira, ao estudar profundamente Mateus, você sequer dá os pés do Senhor Jesus. Porque ele é de uma felicidade profética tão grande, que só Deus poderia usar um homem para fazer isso. Só ele poderia unir textos. Só ele poderia fazer com que talvez Mateus, acordando à noite, se lembrasse de um outro texto. E a dificuldade, irmãos, a dificuldade que nosso irmão teve de se lembrar dos textos que lhe vinha à mente de forma vaga, de forma distante, de ir às sinagogas, de ter acesso aos livros que talvez tivesse esquecido de alguma coisa. Só Deus poderia ter escrito Mateus. E só Mateus poderia ter sido instrumento de Deus para nos trazer esse grande evangelho. Os judeus, infelizmente, até hoje, não creem, muitos, que ele veio. Mas nós cremos. Nós não precisaríamos de tantas provas, mas é bom conhecer, é bom entender, é bom se aprofundar. E o que Deus quer que façamos é que possamos abrir esse livro, ler com calma, meditar, comer, viver e, obviamente, aprender tanto. Se você puder, leia 2, 3, 10, 20, 30 vezes. Qual o problema? Não consegue mais ler, está com o olho cansado. Já existe no YouTube a Bíblia falada. A Bíblia falada. Eu posso disponibilizar no WhatsApp para os irmãos. Até com musiquinha. É bonita. Mateus todinho. Leia, escute, leia, estude. Sabe por quê? Porque quando nós terminarmos o Novo Testamento e formos de volta ao Velho Testamento, toda hora nós vamos nos lembrar, ó Mateus, olha Mateus, só Deus pode fazer isso. Amados irmãos, nós louvamos ao Senhor porque Deus nunca foi e nunca será Deus de confusão. Ele deu aos judeus todas as provas. Aqui estão algumas. Eu creio que judeus sinceros, pelo menos quando leem e estudam, eles ficam balançados. Agora, não se esqueçam, foi com o Evangelho de Mateus que muitos aceitaram Jesus. E nós? O que fazer com tantos dados? Guardar no coração. A tua palavra, ó Senhor, guardei no meu coração. Tudo bem que Davi disse, guardei para não pecar contra ti. Nós, além de não queremos pecar, nós queremos nos alimentar. Mateus merece muita leitura, muita dedicação.
e muita alegria à medida que você for lendo e entendendo tudo que Deus ali estava fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Se não o aceitaram como rei, nós o temos como grande rei e Senhor da nossa vida. Amém? Senhor Jesus, como é impressionante a Tua palavra. Ela é indescritível, ela é inenarrável. Senhor, não há adjetivos para a Tua palavra, senão produto do Teu grande amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Como Tu usastes esse homem, como Tu fizestes o impossível, como Tu realizastes, ó Deus, que engenhoso fora o Teu Espírito ao nos fazer ver-te como grande Rei. Senhor, Tu és o nosso Rei, nós somos Teus servos, Tu és o nosso Deus, nós somos os Teus servos. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Mateus é esse elo grandioso que une o Velho Testamento ao Novo Testamento de forma inquebrável. Obrigado pelo Teu servo, obrigado pela Tua palavra. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. Dá a nós a alegria e a felicidade de ler, de entender, de compartilhar, de viver à altura de tão grande Evangelho. Muito obrigado a Deus. Amém e amém. Amém. Eu quero indicar para os irmãos os estudos do papai sobre o Evangelho de Mateus. Nós temos 91 estudos. 91. E que pena que ele não pôde continuar. Olha, está tudo à disposição. É só entrar no site da igreja. Você entra no site da igreja e imediatamente clica em Estudo de Mateus. Você é direcionado ao YouTube e dê uma olhada, escute. É uma bênção com o que estamos vendo e com o que o papai apresenta no seu estudo número 1. Você e eu podemos crescer muito mais do que já estamos crescendo. Amém? E não se esqueça de devorar Mateus a ponto de decorar. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Pastor Elias.